Daniel capítulo 1, versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Nós vamos falar hoje sobre vivendo por princípios, ou regidos por princípios. Amém? Nós vamos ver hoje a importância de se ter princípios na vida. A diferença que isso faz na vida de alguém. O que é princípios? Nós podemos pensar em princípios por duas formas diferentes. Existe a questão do princípio de ser o início de algo, a origem de algo, a fonte de alguma coisa, o início de alguma coisa. Mas, por outro lado, princípios tem a ver com outra coisa. Então, o que você pode dizer? O que significa princípios? A importância de ter princípios. O que significa princípios na vida? Regras, conceito, o que mais? O que é princípios? Você veja algo tão importante, porém, muitas vezes não se sabe, não se conhece a respeito. E é importante, irmãos. Você vai ver a importância de princípios hoje. E sentindo meu coração, isso já tem falado comigo já há alguns dias. Então, princípios, além de significar a origem de algo, o início de alguma coisa, o começo de alguma coisa, significa também normas de conduta. Normas de conduta, seja moral ou é algo que você se estabelece dentro de você, suas convicções, concepções, conceitos, ideias estabelecidas. É algo que está fundamentado na tua mente, dentro de você. É algo concreto dentro de você. É algo definido dentro de você. E isso é princípio, uma convicção tua. Algo que você aceitou como verdadeiro, como correto, e você não abre mão. Você vive por isso. Você age por isso. Então, princípios orientam a vida. Princípios direcionam, guiam o teu viver. Governam comportamentos, atitudes, escolhas e decisões. Por isso que é muito importante você ter princípios. Porque princípios é como se fosse um mestre na tua vida. Alguém que está lá dentro de você, que você formou pelas tuas ideias, por tuas convicções. E você direciona o teu viver em cima disso. Teu caráter é formado em princípios estabelecidos, concretizados dentro de você. Então a pessoa que tem princípios, ela possui atributos morais e éticos que pautam a sua conduta como ser humano. Ele se conduz daquela forma. É o jeito dele ver as coisas, agir. É o que faz ele ser o que é. São princípios. Então isso é importante nós termos isso. Cada pessoa age de acordo com valores internos que possui, que carregam. E esses valores são seus princípios de vida. São os meus valores. E eu vivo por eles. Eu atuo por eles. Eu ajo por eles. E condizem em tudo o que eu faço. Em tudo aquilo que eu escolho, que eu decido. Então é muito importante princípios na vida. Tem pessoas que, por mais que são do mundo, não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, não professam a nossa fé, mas, no entanto, tem princípios. E princípios levam a pessoa à vitória, à conquista. As pessoas que não têm princípios não conquistam, não vencem, não avançam, não evoluem, não progridem. Pessoas que progridem, que conquistam algo, são pessoas que firmaram princípios na sua vida e os princípios guiaram o seu viver. Direcionaram suas escolhas, se tornaram mestre da sua vida. Governaram o seu viver e ele viveu por aquilo. Princípios disciplinam a própria vida. Faz você viver uma vida disciplinada. Isso é importante. E você vai ver isso na vida cristã, que é fundamental. A pessoa que possui princípios bíblicos, fundamentados em seu interior, consegue se conduzir tendo sua vida devotada a Deus. Cristão que não tem princípios nunca vai conseguir devotar sua vida a Deus. Vai ser uma pessoa inconstante, instável. Vai ser uma pessoa sem, um cristão, entre aspas, sem firmeza nenhuma. Então,
Ele tem sua vida consagrada a Deus, ele está a serviço de Deus, não importa onde ele esteja, não importa se está no trabalho, onde ele vive, com quem está, ele tem princípios. Ele vive segundo os seus princípios. Ninguém o afeta, ninguém o influencia, ninguém muda o seu jeito de ser, circunstâncias não mudam o que ele é. Situações, problemas, dificuldades, por mais que se abata, ele é direcionado por aquilo que ele crê. E vou dizer algo para você, o cristão que tem princípio, ele morre por eles. Ele vive e morre por eles. E mesmo que sofra, não abre mão. Mesmo que tudo ao seu redor se dificulte, mesmo que ele seja abandonado, mas ele não abandona os seus princípios. O cristão tem que ter princípios na vida. E isso, a Bíblia está cheia de exemplos de servos de Deus que formaram princípios na sua vida. A palavra de Deus, os ensinamentos de Deus se tornaram valores. E valores formaram princípios no seu viver. E eles viveram por aquilo. Viveram com fé, acreditando que aquilo que eles estabeleceram dentro deles, Deus ia abençoar, Deus ia guiá-los. Eles iam chegar aonde se determinaram. Um pouco, nós podemos discorrer um pouco, irmãos, sobre a importância de princípios. Quantas pessoas que é do mundo não são cristãos, mas seguem os princípios de Cristo. Quantas pessoas, irmão, a forma de ser. Buscam na Bíblia princípios e estabelecem como sua norma de vida. E essas pessoas vencem. Então, se você quer chegar a algum lugar, se você quer conquistar algo, você precisa de princípios. E o cristão precisa disso. E esses princípios devem ser tirados da onde? Da palavra de Deus. E nós vamos aprender de tantos servos de Deus, de tantas passagens que podíamos usar, mas me veio à mente muito forte Daniel. Nós vamos ver o porquê. Daniel e os seus 3 jovens companheiros. A Bíblia diz que ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei. Por que ele se determinou no seu coração aquilo? Porque tinha princípios. Por isso, e nós vamos ver aqui essa atitude de Daniel. Vamos ver algumas coisas importantíssimas ali, irmãos. No primeiro versículo do capítulo 1 de Daniel: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e assitiou, a cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá. Por quê, irmãos? Porque estavam em desobediência. Tinham errado contra o Senhor. Então Deus permitiu isso que acontecesse. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, não tivesse defeito físico algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E eu fui ler, irmãos, eles eram muito jovens. Era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles foram arrancados do seio familiar, do lugar onde viveram até aquele momento, do lugar onde foram criados até aquele momento. Foram arrancados, irmãos, seus familiares mortos, e que não for morto foi como escravo, separados do seio da família. Agora imagine você ser arrancado, seus familiares mortos. Puxa, dramático, pastor? Não, é uma realidade. Hoje, no mundo está acontecendo isso, irmãos, em muitos países. Tem crianças que estão sendo arrancadas do seio familiar com 10 anos, com 9 anos. Nesses países, você sabe, onde a liderança é radical, severa, maléfica. E são levados muitas vezes para a guerra, treinados em quartéis, ali totalmente separados, isolados dos seus familiares. E muitos deles nunca mais vão ver suas famílias.
Sadraque, ou seja, vamos usar o nome deles ainda como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são arrancados, estavam emocionalmente abalados por tudo o que lhes acontecera, longe de seus pais, de sua família, de sua terra, numa terra totalmente estranha, com costumes, hábitos, fé totalmente diferenciada, onde havia carrascos, homens maus, uma religião totalmente oposta, onde havia vários panteões de deuses naquele lugar. E ali eles foram levados aonde? Para servir num palácio, com ordens determinadas pelo rei. Não cumprisse uma ordem de um rei, não cumprisse algo determinado por um rei, o que aconteceria? Morte certa. Tanto pode ver que o chefe dos eunucos, quando Daniel foi conversar com ele, pensou, eu vou ser morto se uma coisa dessa? Já pensou, estou morto, minha família está morta. Mas diz a palavra de Deus que mesmo diante de tal situação, e olha, irmãos, eram extremamente inimigos, eram inimigos grandes do povo de Deus, é o povo da Babilônia. Eles sabiam como poderiam ser tratados. Talvez estava na mente deles ainda o cenário de seus entes queridos sendo mortos pelos soldados babilônicos. Então, estavam abalados emocionalmente. E foram levados então para servir num lugar estranho, para ser treinado para viver uma outra cultura, um outro estilo de vida, uma outra forma. Estavam lá eles. E chega para eles uma ordem, por 3 anos, a forma que deveriam ser criados. Em outras palavras, iam trabalhar na mente deles, para ficar preparados para trabalhar no palácio, junto do maior e dos maiores inimigos da época, do povo de Deus. Então, medo, insegurança, incerteza, é o que estaria na mente, no coração de qualquer pessoa. Olhando para trás, rancor, ódio, porque estavam justamente servindo o inimigo que matou seu povo, que escravizou seu povo, talvez matou seus familiares, tirou eles do lugar que estavam. E diz a palavra de Deus que Daniel estava no seu coração, ele assentou no seu coração, essa palavra, irmãos, é tremenda. Ele assentou no seu coração, que significa a palavra assentar, determinou no seu coração. Um jovem com uma convicção tão forte. Princípios dão coragem, princípios da audácia para uma pessoa, princípios da visão. E ele assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Era a morte certa, irmãos, contra era o rei. Mas ele assentou no seu coração. Eu não vou comer a comida dele, não vou beber a bebida dele. Não vou. Sabe o que a palavra assentar significa? Que ele estava decidido até morrer. Mas que não iria se contaminar, ele não iria. Não ia fazer nada daquilo que era contra os seus princípios. Veja, agora eu pergunto, um adolescente com princípios? Um adolescente com algo estabelecido, irmão? Um adolescente com tanta firmeza, com tanta convicção? Meu Deus! Longe de seus líderes, longe dos seus anciões, dos seus mestres, que tinham a mesma fé, longe de todos eles, longe dos olhos, podiam, não, para a nossa vida. Eu vou fazer o que está me mandando fazer. É fazer o quê? Outros já diziam assim, bom, por que Deus me deixou cair nessa então? Por que Deus me deixou me acontecer isso? Deus nos abandonou, não olhou para o seu povo? Então eu quero saber, eu vou lutar pela minha vida, eu vou sobreviver. Se Deus não se importou comigo, eu vou sobreviver. Que sabe mais que nós faríamos, irmão, diante de um perigo tão grande? Se Deus não me livrou, se Deus não se importou com o seu povo, se Deus permitiu que matasse meu pai, matasse minha mãe, meus primos, meu tio, minha família, nos arrancasse do nosso lar, tirou tudo que é nosso, ficamos sem nada, roubaram tudo. Se Deus permitiu que até do seu tempo fosse roubado as suas coisas, se Deus permitiu tudo isso, tamanho vexame, que eu quero eu saber mais de Deus? Eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Não estaria nem pensando nisso, irmão, nem pensando em princípios. Ele talvez nem estaria mais com nada disso. Se Deus é Deus, por que me deixou nesse estado? Ele podia estar revoltado contra Deus. Ele podia estar indignado, magoado, ressentido. Podia se tornar até um ateu. Se Deus, que era Deus, meus pais, meu avô, meus bisavós, servindo a Deus como devia de ser, agora Deus me deixou acontecer isso? Deus não existe. Eu vou sim, então, a começar a adorar o Deus de Nabucodonosor, pelo menos voltar numa boa. Vou comer o que tem que comer, acabou-se.
Não tinha mais. Olhar para trás, o que tinha? Nada. Mas, meu irmão, não foi isso. Eles foram arrancados do seu familiar, foram arrancados do cômodo, foram arrancados da zona de conforto, foram arrancados de tudo. O povo perderam o templo, não tinha mais nada. Arrancaram tudo que era aparente, tudo aquilo que das pessoas se engrandecem por ter. Perderam status. Hoje tem crente que vive por status, por aparência. E sabe, esses 4 jovens perderam tudo. Arrancaram tudo deles, mas não arrancaram seus princípios. Não podiam. Não podiam matar a fé deles. Mataram seus pais, mas não a fé. Destruíram com tudo que era aparente, mas não destruíram com a esperança, com a sua fé em Deus, seu amor a Deus. 4 jovens, adolescentes, mas já sabiam o que eles queriam. Já sabiam o que eles queriam. Eles assentaram no seu coração a não fazer nada que era contra aquilo que eles conheciam ser a verdade. Foram viver um lugar idólatra com costumes totalmente diferentes do que estavam acostumados, mas mesmo assim, eles tinham conceitos estabelecidos. Eles tinham algo gravado, convicto dentro deles, o que deveria e o que não deveria. Então eles, mesmo naquela situação, eles decidiram viver de forma diferente e se arriscaram por isso. Diz a palavra de Deus que Daniel chegou ao chefe dos eunucos. Olha a coragem deste homem. O juvenil, o que ele tem bastante é vergonha. Ele veio, na verdade, tímido. Tímido, isso, usar a palavra certa, tímido. Enfrentar uma pessoa. Mas Daniel, irmãos, chegou e disse assim: seu doutor, senhor, talvez ele fez vários tipos de gestos, muita coisa lá, e diz a palavra de Deus aqui, irmãos. Olha só, ele chegou para o eunuco, o chefe dos eunucos, e pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Olha bem a palavra, irmãos. Pense um pouco na palavra. Chegou para o chefe dos eunucos e disse: olha, quero te pedir algo. Eu propus no meu coração não me contaminar. Meu irmão, só uma palavra dessa, por quê? Está contaminada a comida do rei? Ô rei, está dizendo aqui só comida contaminada. Ele pediu ao chefe dos eunucos que eles conseguissem não se contaminar com a comida do rei. Será que você faria isso? Pare e pense. Já viu o que aconteceu com o povo de Israel? Viu a situação que passaram, sabendo quem era a fúria do rei. Simplesmente chega para o chefe dos eunucos e diz: por favor, nós não queremos nos contaminar com a comida do rei. Só essa palavra, meu irmão. Mas quero dizer algo a você. Se você fez algo por princípios cristãos bíblicos, Deus é com você. Sabe o que eu tenho notado hoje, irmãos? Está faltando hoje cristãos de princípios. Cristãos que dentro deles já tem algo estabelecido. Tem gente hoje que tem 20, 30, 40 anos de igreja, ainda não tem princípios na vida. Ainda não tem nada estabelecido concreto dentro de si. Não tem algo a viver por aquilo que sabe que é a verdade, sabe que é bíblico, sabe que é isso, mas não tem essa convicção, não tem essa firmeza dentro de si. Circunstâncias o abalam, situações já faz ele pensar em desistir, ou se magoar, ou se ressentir contra Deus. Não tem firmeza, perde algo, pronto, já perdeu a fé também. Aí sempre que ela começa: por que Deus permitiu acontecer coisas comigo? Não. E aqui nós vemos ao contrário, irmão. Tudo coisa recente. Já foram levados para viver 3 anos. E foi no início já, porque eles não queriam se contaminar. Em outras palavras, eles preferiam morrer. Deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. Olha só, versículo 10. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida. O que significa a palavra determinou? Estabeleceu. É uma ordem. Determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que viria ele e os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Olha, então, o chefe do eunuco sabia muito bem o que ele estava falando. Vou arriscar a minha cabeça, ó. Se eles vão ver vocês, vão ver que vocês estão mais magros, raquíticos, pálidos, vão saber o que está acontecendo. Por quê? E eu não vou poder mentir para o rei. Aí perco a minha cabeça. Eles sabiam que era, literalmente, era perder a cabeça. Literalmente. Então disse
Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Experimenta. Olha uma outra coisa que vejo aqui, irmãos. Conhecimento. Ô chefe, vamos fazer só um teste. Vamos experimentar. Ele tinha convicção, ele tinha certeza o que ia fazer, irmãos, o que iria acontecer. Experimenta, peço-te, os teus servos, apenas 10 dias. Um adolescente, irmãos, ter certeza de algo. E ainda fala, vou fazer um teste de 10 dias. Ele sabia que esses 10 dias ia fazer a diferença. Experimenta, peço do teu servo 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Só nos dê legumes e água. Não quero vinho, não quero nada, não quero a carne do rei, me dê legumes e água. Eles já sabiam, esses homens já sabiam qual a comida saudável. Sabiam a comida saudável. Com certeza, irmãos, a comida do rei, para o paladar, era saborosa, muito bem preparada. Eles não estavam olhando para aquilo que faz bem no sentido do paladar, mas eles estavam preservando a alma e tinham certeza da diferença que ia fazer no corpo. Eles sabiam que era saudável para o corpo e para a alma. 10 dias apenas, nos dêem legumes a comer e água a beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência, faça o teste, veja nós, compare com os outros. 10 dias, traga todos os demais e nós ficaremos aqui os 4. Para eles dê tudo que o rei mandou, mas para nós não, só nos dê legumes e água. Apenas isso. E depois veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e os experimentou 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Para a tristeza dos demais, desta sorte o dispenseiro tirou a porção do manjar deles e ouviu que deviam beber, eles davam legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em todas as visões e sonhos. Sabe por quê? Porque Deus viu nesses 4 adolescentes que eles se mantiveram firmes nos seus princípios. O que está faltando hoje na igreja, porque não estamos vendo muita coisa acontecer, porque Deus não está vendo princípios. Cristãos estão sem princípios, não estão, irmãos, se guardando em cima daquilo que eles sabem que é correto, que deve viver, que deve ser, como deve andar. Não tem princípios estabelecidos. E uma das coisas que o diabo tem realmente feito de tudo para destruir na vida do crente atual, do cristão atual, é princípios. Porque princípios nos levam, nos carregam, irmãos. Então o inimigo tem destruído os princípios cristãos, trazendo hábitos, costumes, estilos de pensar, de ver do mundo. Mas olha a diferença, irmãos. Esses 4 jovens não tinham mestres, não tinham pastores, doutores, não tinham anciões ao lado deles para os alertar, para os corrigir, para os guiar, para estar junto deles, os animar. Não tinha nada disso. Era só eles e seus princípios. E hoje, diante de todo o conhecimento que nós recebemos da parte de Deus, de toda a palavra de Deus que nos é exposta dia após dia, em cada dia de culto, em tudo que Deus faz e realiza, em toda a manifestação de Deus, ainda nós vemos a falta de firmeza. Se deixa se levar por qualquer coisa nova. Se deixa ser levado por qualquer influência, sem procurar ver ao certo o que está por trás dessas coisas, o que está dirigindo isso, o que está fazendo, qual é a intenção de tudo isso. Daniel, Ananias, Misael e Azarias sabiam tudo, conheciam tudo, e eles se mantiveram firmes, e Deus honrou. Eu disse, Deus honrou esta firmeza deles. Deus honrou, e a Bíblia diz que não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, não foram achados, porque Deus estava sobre eles, a bênção de Deus estava sobre eles, a unção de Deus estava sobre eles, vindo diretamente de Deus, porque Deus honrou.
riqueza dele. Não deixaram ser levados por emoções, como falei das perdas que tiveram. Eles se entristeceram pelo que perderam, mas ficaram firmados naquilo que criam. Eu vou dizer novamente, irmãos, eles sentiram tristezas, emoções, abalou por tudo que lhes aconteceu, mas isso não afetou, irmãos, seus princípios, porque eles eram redigidos pelo que criam, pelo que acreditavam. Então nós precisamos disso, nós precisamos de princípios. Olha lá o versículo 17, olha esses 4 jovens. Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedorias, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos ou sábios do que os magos e os astrólogos que havia em todo o seu reino. Irmãos, 3 anos depois, já eram jovens, não mais adolescentes, mas esses jovens trouxeram todos os sábios do seu reino. Não houve ninguém com a sabedoria de Deus. 4 jovens, mas uma sabedoria, irmãos, divina. Não houve em todos os velhos magos. Não houve. A diferença está aí. Princípios. Deus quer que seus filhos tenham princípios e sejam guiados, dirigidos por esses princípios. Não precisa, meu irmão, os olhos de pastor, de guia, de mestre. Esteja onde estiver, quem tem princípios vai ser aquela pessoa. Ele vai ser aquele, ninguém vai influenciar, ninguém vai fazer nada, meu irmão. Enquanto precisa, pastor está ali, pastor fazendo isso e aquilo. Não, meu irmão, significa que falta algo. Tem que ser dentro do coração. E por isso que a Bíblia diz: quando o filho for libertar, verdadeiramente sereis livres. Cada um precisa dessa experiência interior, essa vida com Deus interior. Amém? Onde vai ser guiado, dirigido pelo próprio Espírito de Deus. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ninguém vai precisar que os ensine, porque vão ter, em outras palavras, que fique ali. Não faça isso, não faça aquilo, não pode fazer. Não. Isso quer dizer, irmãos, que não houve transformação, mudança interior, o trabalhar de Deus interiormente. E isso nós só conseguimos na nossa individualidade, irmãos, na importância que você dá à palavra de Deus. Quem se preocupa com seus princípios, quem quer aprender os princípios de Deus, aleluia, vai obter a sabedoria de Deus. Amém, irmãos? Aí a unção de Deus, porque a unção de Deus está ligada à sua palavra. Você não pode separar a unção da palavra, andam juntos. Como você não pode separar o Espírito de Deus da palavra, irmãos. Não! Antes de tudo é a palavra. Antes de tudo é o conhecimento bíblico. Não adianta outra coisa, meu irmão, atrás de exibicionismo, atrás disso, de aquilo, ficar só naquela coisa de emocionalismo. Não, isso não dá firmeza, meu irmão. Não adianta só isso. É maravilhoso poder sentir a presença de Deus. É maravilhoso dar aqueles pulinhos dentro da igreja. Tudo isso é bom, tudo isso é maravilhoso, mas isso não é tudo, não dá estrutura. O que dá estrutura é princípios, é conhecimento. É isso, meu filho, que fez ao crente, que ele coloca apto para enfrentar o mal lá fora e você enfrentar as circunstâncias, a dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas, irmãos, que pularam domingo, na quarta-feira estavam desviados. Não adianta. Não, irmão. Mas quem tem o conhecimento, quem tem o conhecimento, quem está ali nos princípios estabelecidos, pode vir o que vier, acontecer o que acontecer, pode fechar as igrejas, pode, meu irmão, atrapalhar tudo, mas ninguém vai arrancar o que está dentro dele, ninguém vai tirar suas convicções. Pode vir a perseguição, pode vir a luta, pode arrancar e destruir os templos, amém? Pode fazer tudo isso, mas ninguém pode arrancar o que está dentro dele. Não, irmãos, não. Isso aqui não me dá eternidade. Pode ser de ouro, de pérola, de mármore. Isso aqui não me dá eternidade. Isso aqui pode ser de bronze, de ouro, pedra preciosa, apenas um objeto. Isso aqui não me dá eternidade.
Pedra não me dá eternidade. Ouro não me dá eternidade. Não me dá força. Só me enche de status. Apenas isso. Mas o que é construído na minha mente, o que é estabelecido no meu coração e na minha alma, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. É uma riqueza incalculável. É uma riqueza incalculável, meu irmão. Ninguém pode tirar a tua fé, a tua crença. Ninguém pode tirar o que você conhece da palavra de Deus. Porque você sabe que tudo isso aqui não é nada. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão passar. Os princípios de Deus não vão passar. É eles que me levarão para a eternidade. Não é gravata, não é roupa, não é qualquer outra coisa que você possa imaginar. São princípios. O tesouro está aqui, ó. E é isso que vai me dar audácia, coragem, intrepidez. E é isso que vai me trazer um som do céu. E é isso que vai trazer, meu irmão, sabedoria divina. Louvado seja o nome do Senhor, é isso. Amém. Por isso que Paulo, meu irmão, colocaram ele na prisão, chicotearam ele, apedrejado ele, mas ele estava pregando a palavra de Deus. Ninguém arrancava o que ele tinha. Aleluia. Onde ele falava? Ele vivia seus princípios e pregava seus princípios. Irmãos, que Deus nos ajude. Como nós precisamos, como nós necessitamos disso na nossa vida, porque não tem outra forma, meu irmão, de nós vivermos uma vida com Deus de verdade, sermos cristãos verdadeiros, meu irmão. O resto é só aparência. Não, o que traz marca registrada são princípios. É o que nós conhecemos e sabemos que é certo, sabemos que é correto, está dentro de nós. Isso vai me guiar, isso vai me dirigir. Essa sede, esse querer de Deus. E olha quem foi esses homens. Pois se tornaram homens. Estavam prontos para enfrentar o fogo. Estavam prontos para ser jogados no meio dos leões. Estavam prontos para enfrentar ameaças. Porque eles sabiam, eles criam no Deus que eles serviam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aqueles 4 homens mudaram a história de Babilônia e fizeram todo o povo de Babilônia não poder dizer: Ele é Deus, só o Senhor é Deus, Ele é o Deus verdadeiro. Ainda falavam: o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego é o Deus que livra do fogo, que fecha bocas de leões. Aleluia! É o Deus das revelações, é o Deus da sabedoria. Nabucodonosor testificou. Amém, irmãos? Todos os demais reis depois dele testificaram que todos louvem o Deus de Daniel, que é o Deus de toda sabedoria, o Deus que revela, por causa dos princípios de Deus. Deus não age, irmãos, através de cristãos que não têm princípio. Deus não age através de servos de Deus que não têm princípios na sua vida. Não. Temos que entender isso. Os princípios nos conservam. Os princípios nos firmam. Os princípios nos direcionam, irmãos. Os princípios nos fazem a conquista. Cristão que não vive pelos princípios éticos cristãos jamais conseguirão serem verdadeiras testemunhas de Cristo. Nunca vão conseguir. Nunca. Somente quem possui os princípios éticos cristãos poderão ser luz do mundo e sal da terra. Só esses. Porque eles vão viver pelos seus princípios, pelos ensinamentos da palavra de Deus. Quero que você me acompanhe. Algumas passagens, já vou terminar. Livro do Tiago, capítulo 1, versículo 27. Veja bem o que diz. Diz ali em Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Em outras palavras, se permanecer incontaminados. Não se corromper com a corrupção que há no mundo. Por isso, você tem que ter firmado. Você tem que saber selecionar, irmãos, o que é bom para você e não é. Você tem que assentar no teu coração: tal coisa não é para cristão, tal coisa não é para mim. E você determinar, irmãos. Então, veja bem que no fundo, então, não é uma proibição, é uma questão de conscientização.
Essa história, eu não faço porque minha igreja proíbe. Isso não existe. Se você não faz porque é um princípio na tua vida, isso tem valor. Mas se você não faz porque a igreja proíbe, isso não tem valor nenhum. Porque você não faz do coração. E o que não é por fé é pecado. Porque Deus só aceita aquilo que vem do nosso coração. Deus não aceita nada. Deus não aceita que você não faça nada obrigado. Meu irmão, isso não existe. Jesus nunca obrigou ninguém. Ele nunca impôs seus ensinamentos. Está errado. Não devemos impor. Ensinar. Ele ensinou. Agora ele dizia, quem quiser vir após mim, agora a decisão é tua. É você que decide. Se quer fazer dos ensinamentos dele um princípio de vida, então negue-se a si mesmo. E assuma os princípios dele. Vem e segue-me. Mas note bem que no sentido não físico, sabe por quê? Porque muitas pessoas seguiam Jesus na época, porém não eram todos verdadeiros discípulos. E a diferença vai ser essa. É a mesma coisa que na igreja. Eu não posso proibir ninguém de vir para a igreja, pode vir do jeito que vier. Agora, ele sabia que o seguia de verdade, porque ele olhava no coração. Ele sabia que eram os verdadeiros. E hoje nós estamos aqui da mesma forma. Não interessa como venha, quem seja e como esteja ali. Fique o tanto que quiser e da forma que quiser. Que ouça a palavra. E quem sabe um dia, decida ser um discípulo verdadeiro. E o Senhor saberá esse dia. Os homens estão errando. Porque estão fazendo coisas que nem Jesus não fez. Jesus nunca estabeleceu padrões de pessoas para se aproximar dele e tocar. Todo mundo via e chegava nele e tocava. Meu irmão, pessoas de tudo que é jeito. Bêbados, assassinos, ladrões. Se aproximavam dele pessoas daquela época rústicas. Mas ouviam a sua palavra e vinham se aproximando, irmãos. Muitos vinham até para zombar dele, para criticá-lo. Vinham, meu irmão, para tentar pegar ele alguma coisa, alguma falta. Mas ele não proibia ninguém. Que ouça a palavra. Que ouça a palavra. Escutem, quem sabe um dia se convertam. Muitas vezes os homens, nós temos esse hábito de dizer, olha uma pessoa e a pessoa muda alguma coisa, pô, isso se converteu. Quem nós sabemos se converteu? Muitas vezes é só aparência. A pessoa se torna muitas vezes um fariseu, um hipócrita. Faz aquilo só para agradar o homem. Não, irmãos. Não. Porque Deus vai direto lá dentro. Que fique do jeito que está. Até o dia que Jesus realmente te libertar. Até o dia que você entender que realmente aquilo é mais para você. Até o dia que você saber realmente que você quer salvação. Então você vai ter que negar a si mesmo. Amém? Entender que você é responsável por tuas escolhas e decisões. Então, não é porque alguém me proíbe, mas é por aquilo que eu quero. É por aquilo que eu estou visando. Então nós temos que pregar. E foi o que Jesus fez. A toda aquela multidão, ele mostrava a porta larga, a porta estreita. Vocês decidem. Mas muitas vezes, o que isso ficou gravado na minha mente, Deus falando, ele bem sabia quem eram verdadeiramente os seus discípulos. E ele sabe, meu irmão. Eu disse, ele sabe. Eu disse, ele sabe. E naquele dia ele vai levar que ele sabe quem realmente é verdadeiramente, aleluia, alguém que o serve e o adora no Espírito e em verdade. Então quem vê o que diz? Guardasse da corrupção do mundo. Então muito bem, é isso que a Bíblia disse, que era agradar a Deus. Então guarde-se. Cabe ensinar, mostrar. Jesus fez isso. Ele era o supremo líder, mas ele mostrava e ensinava. Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante. Então veja aqui o que Paulo exorta a igreja de Filipos. Olha o que ele diz aqui em Filipenses 2, versículo 2, 12 a 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha, mas muito mais agora na minha, assim também operai a vossa salvação com temor. Paulo ensinava a vocês fazer tudo por temor e temor a Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Foi o que aconteceu com Daniel e Ananias, Azarias, Israel. Eles resplandeceram em meio àquela escuridão de idolatria, em meio àquela escuridão, irmãos, de paganismo. Eles resplandeceram como astros, como luzeiros, no meio de tudo aquilo.
E eles mostraram o Deus verdadeiro. Só esses 4 conta toda aquela multidão de gente, milhares e milhares e milhares e milhares de babilônicos. Mas os 4 se tornaram astros. Veja, é individual. Temos que entender isso. É a responsabilidade individual, é a decisão individual. Então olha o que diz ali, retendo a palavra da vida. A palavra da vida é o que nos dá retendo a palavra da vida, retendo, firmando no teu coração, irmãos. Eu disse fixando no teu coração a palavra. Então eu faço, não faço por causa da palavra. Eu faço, não faço pelo que está escrito na palavra de Deus. Na palavra. Para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E agora vamos para o último texto, livro de Mateus, as palavras de Cristo. E assim eu termino essa mensagem. Mateus 5, 13 em diante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre... Então apareça, meu irmão. Os princípios têm que aparecer na tua vida, na tua conduta. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Aleluia. E Jesus diz no versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Foi o que aconteceu com esses 4 homens. Por causa deles, eles mostraram a quem eles serviam. Eles testificaram da sua fé e mostraram os seus princípios, fizeram eles enfrentar o mandar do rei, a ordem do rei, e não se intimidaram diante da ordem do rei. Estavam prontos. Podiam perder tudo, mas não perdiam. Amém. A fé em Deus. Irmão, é isso que está faltando hoje, infelizmente, na maioria dos cristãos. Está faltando princípios. Precisamos fixar os princípios de Cristo em nosso coração e mente e vivermos por eles para sermos verdadeiras testemunhas de Cristo, aonde estivermos. Sabe o que está faltando hoje? Daniéis, Ananias, Misaéis e os Azarias, nessa época. E Deus está chamando, para que se formem Daniéis, para que se levantem Ananias, os Misaéis, os Azarias, que vão se colocar como suas testemunhas, se posicionar, estar pronto a qualquer dificuldade, lutas, perigos que possam ter, mas não vão deixar dos seus princípios, porque seus princípios eram oriundos, agora sim, seus princípios vieram do princípio de tudo, da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse para Timóteo, desde a meninice você sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio. Quem gostaria de ter a sabedoria de Daniel? Quem gostaria de ter a sabedoria de Ananias, de Azarias, de Misael? Você gostaria? Amém. Meu irmão, está no teu alcance. Sabe quais os princípios deles? Está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Está tudo escrito aqui. E vou dizer ainda, mais ainda se você ler os ensinamentos de Cristo, dos apóstolos, está mais exposto ainda. Amor a Deus, amor à sua palavra. Aí vamos ser verdadeiras luzes, vamos ser verdadeiramente, irmãos, o sal da terra. E isso tem a ver com o testemunho de vida, com a diferença, fazendo a diferença neste mundo de hoje. Do modo de ser, de agir, de falar, de se comportar, de se conduzir. Porque princípios atingem todas essas áreas. Você cuida no falar, você cuida no modo de ser, os teus relacionamentos são princípios de vida. E veja que isso foi o que eles fizeram, indo contra até o próprio alimento do rei, porque eles sabiam que eram mais saudáveis. Então veja, irmãos, a corrupção sempre vem do mal. O inimigo está aí atuando, destruindo pessoas. Eu poderia só pegar essa parte de legumes e água
Você pode ter uma vida totalmente diferenciada se você for sábio para escolher o que é melhor para comer e beber. Aqui nós está o maior ensinamento. Tem muito crente doente que não era para estar, irmãos. Mas sabe o que está faltando? Sabedoria. E aplicar na sua vida. Tem crente que está doente, irmãos, porque arrumou para si só. Está criando sua doença, como você poderia. Buscar na palavra de Deus uma orientação do que é melhor para você. Tem muitas doenças que não eram para estar. Porque o homem criou por maus hábitos, por comer coisas erradas. Está aqui a diferença. Faça um teste na tua vida. Aplique essa sabedoria de Daniel. Deixa o refrigerante. Deixa as comidas maléficas, contaminadas. E como que é bom. Você vai ver isso no teu rosto. Você vai sentir isso no teu corpo, o vigor da tua vida. E você vai ter mais disposição para servir a Deus, porque até isso faz a diferença. Até isso, irmãos, aplicando na vida. Aí você vai dizer, pastor, dessa parte da mensagem, não gostei. Bom, mas escolha a tua. O corpo é teu, irmãos. Eu optei por isso e olha, não me arrependo. Então, princípios. Vá na palavra de Deus, irmãos. E se você for na palavra de Deus, venha o que vier. Você vai estar firmado. E Deus será com você, irmãos. Deus honra aqueles que o honram. Exalta. Chegaram 4 adolescentes. De repente, irmãos, 3 anos depois, se tornaram os homens mais sábios de Babilônia. Deus os levantou. Deus exaltou. Deus vai levantar aqueles que o honram. Aqueles, meu irmão, que estabelecem da sua palavra seus princípios de vida. Você vai ser a diferença nesses dias que precisa tanto, irmãos, de cristãos verdadeiros, de cristãos autênticos, que vão estar vivendo verdadeiramente uma vida cristã. Não estou falando de aparência, estou falando de vida, de amor, de sentimento, de atitude, de comportamento, de obras, tendo as boas obras através da tua vida. Amém? Encontrando de você alguém que está ali realmente refletindo Cristo através do seu